Nessa semana, então, nós vimos como preparar um resumê, os melhores sites no Canadá para você se inscrever e cadastrar o seu currículo. E hoje nós vamos ver como se preparar para uma entrevista de emprego no Canadá. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, tá bom, eu também tô muito bem. Tô aqui chegando, né, mais uma sexta-feira, tô muito feliz, essa semana foi muito produtiva, foi muito legal. Já tivemos aí 2 vídeos bem bacanas, né, sobre o mercado de trabalho no Canadá, né. Eu espero que eu possa repetir mais vezes esse tipo de conteúdo aqui ao longo, né, do meu canal. Quem sabe mais pra frente trazer mais informações, conforme for vindo, né? Conforme eu for tendo essa vivência no Canadá, no mercado de trabalho, com certeza eu vou trazendo mais informações para vocês. Mas quero dizer que estou muito feliz e vamos para o terceiro e último vídeo dessa semana. Não esqueçam, segunda-feira tem live, hein? Vou deixar todas as informações aqui no final e aqui na descrição desse vídeo para vocês, tá bom? Antes de continuar, gostaria de pedir, né, aquela ajudinha básica, né, que se você puder aí, ó, se você puder não, né, já se inscreve no meu canal, já ativa o sininho, já dá um curtir, não custa nada, dá uma curtida aí nesse vídeo, vai me ajudar demais o canal e assim trazer ainda mais coisas para vocês aqui, né, mais conteúdo ainda mais, né, vai me incentivar ainda mais, trazer mais informações, dicas aqui para vocês. Vamos lá! Como se preparar para uma entrevista de emprego aqui no Canadá? Olha, eu estava fazendo algumas pesquisas, lógico, relembrando algumas coisas que até o meu marido, que participou de mais processos seletivos aqui, ele passou, né? Eu passei por algumas coisas e tal. E, lógico, pesquisei muitas coisas também para tanto eu quanto ele conseguir fazer, né, as entrevistas. E eu tava relembrando, né, para poder montar aqui para vocês montar esse vídeo, né, e poder de uma forma bem clara passar o que eu pudesse de informações. E eu percebi que o que eu vou falar para vocês hoje, eu acho que serve não só para aqui para o Canadá, mas para todos os lugares. Eu acho que acabou ficando de uma forma bem geral, assim, essas informações, e eu percebi que eu acho que vale para a vida, tá? As informações que eu vou passar para você. Mas vamos lá, com base nas nossas experiências, com base nas pesquisas que eu fiz, vou te passar aqui como que funciona um processo seletivo aqui, né? Como que funciona. Não dá para falar de áreas específicas, né? Pode ser que eu grave outros vídeos falando de áreas específicas, caso vocês queiram. Então eu posso procurar pessoas, por exemplo, na área da saúde, pessoas na área de TI, enfim, e assim vai. E eu posso trazer esse, né, mais específico, se existem algumas coisas diferentes que essas pessoas acabam fazendo de entrevistas e tal. Mas eu vou tentar falar de uma forma geral, tá? Como que você se prepara, como que acontece aqui como geralmente acontece os processos seletivos aqui, os processos para entrevista aqui, tá bom? Os processos geralmente acontecem em 3 etapas, tá? A primeira, o contato por telefone. A segunda é uma entrevista pessoalmente, pode ser até ela mesmo, né, via videochamada, né? Então, dependente do aplicativo ou do sistema que você for usar, pode ser também via chamada, né, por telefone, computador. E a terceira etapa seria um teste final, né, um teste técnico, podemos dizer assim. Vou começar falando então pelo telefone, tá? Como sempre, eu fiz as minhas anotações aqui, então pode ser que eu dê uma olhadinha aqui pra ver se eu não esqueci de nenhuma informação, tá? Mas vamos lá falar sobre a parte do telefone e o porquê esse primeiro contato, né, via telefone é tão importante. A recrutadora vai te ligar e nessa primeira ligação, ela já vai querer identificar como que tá a sua comunicação naquele idioma. Então, aqui no Canadá, você vai ter lugares que você
que a primeira língua, por exemplo, é o francês, né? E em outras províncias é o inglês. Geralmente, né, é o inglês. Mas se você for ali para a área de Montreal, Quebec, eu sei que a primeira, né, a primeira língua deles é o francês. Então, ou então pode ser que a vaga exija até esses dois idiomas, né? O francês e o inglês também. Então, esse primeiro contato, quando ela te liga, é pra ela já saber ali se você tá entendendo, se você fala a língua, né? Como que você se comunica. Olha, eu fazendo assim, né? Como você se comunica naquela língua. E se ela já pode prosseguir com as demais perguntas, se ela pode prosseguir com o processo. Uma outra coisa que é avaliada já nesse primeiro contato é se você sabe da vaga. Ela vai perguntar um pouquinho ali já do seu tempo de experiência, né? Quanto tempo de experiência você tem. Ela vai te falar um pouco da vaga e ver se você tem interesse em continuar no processo. A partir daí é que ela vai analisar e vai falar assim, tá bom, acho que esse candidato aqui tá ok, vamos passar agora para a entrevista pessoalmente. Eu vou deixar aqui uma dica de ouro, vamos dizer assim. Caso você vai mandar muitos currículos, certo? Você vai se inscrever. A gente viu aqui, né? E eu tenho falado desde o começo que o procurar emprego é um emprego, né? É um trabalho. Procurar um trabalho é um job, é um trabalho, né? Então, você realmente se dedica para aquilo, você se dedica muito tempo da parte da sua vida e do seu tempo para conseguir o emprego. Então, pensa comigo, né? Eu já até falei para vocês fazerem lá uma planilhinha para todas as entrevistas que vocês fazem, deixar lá um contato, deixar mais ou menos ali para qual vaga você se candidatou e tudo mais. Então, pode ser que a pessoa te ligue, você tá, sei lá, no trânsito, você tá no supermercado, como já aconteceu com a gente. Você tá no supermercado e a pessoa te liga pra falar assim, olha, eu sou fulano de tal, tenho uma entrevista, você se candidatou pra vaga tal, quero saber. Aí, aquele primeiro contato, você faz assim, oi, tipo, né, quem sou eu? É a primeira coisa. Até porque a pessoa vai te ligar falando em francês já, ou em inglês, né? Então, você não tá esperando, vamos dizer assim, né? O seu cérebro ali não tá esperando você já receber uma ligação ali em inglês já e tal. Então, uma dica de ouro que eu vou dar pra vocês é assim. Se vocês, com muita calma, atendeu, viu o que a pessoa tá falando, identificou ali que é algo sobre entrevista, você vai fazer o seguinte. Você vai respirar e vai falar assim, olha, no momento eu não posso falar, eu estou no trânsito ou aqui tem muito barulho, né? Eu não consigo falar agora, mesmo se não tiver, tá? Faz isso, pede pra pessoa mandar um e-mail pra você com um horário, agendando um horário e um dia pra ela te ligar. Gente, isso é muito normal, tá? Várias vezes aconteceu isso. Meu marido pegou e falou assim, tem como... Ou a pessoa, ou o recrutador mesmo, falou, vou te mandar um e-mail, então, marcando um horário pra eu te ligar, tá? Não é pra falar pessoalmente nada, é pra ela te ligar, ela vai ligar mesmo, porque esse contato por telefone é muito importante, né? Pelas razões que eu já falei aí anteriormente. Então, o que é legal, se ela que acontecia, né, também com a gente, às vezes tá lá, não entende, ou realmente a gente tava no meio do supermercado, no meio de uma compra, no meio do trânsito, tal, ou com amigos, enfim. E a pessoa ligava e você, tipo, tal, não entendi, aí, só que você não vai falar, né? Não entendi. Você vai pegar e vai falar assim, olha, por favor, tem como você me mandar um e-mail? Eu não posso falar no momento, está muito barulho, eu não tenho segurança para poder te passar as informações agora porque eu não tô te escutando muito bem, tá? Ou eu não tô te escutando muito bem, a ligação tá um pouco ruim, tô no trânsito, ou trânsito não, né? Eu tô no supermercado, tem como você mandar? Gente, é super normal, tá? E acontecia, a pessoa mandava um e-mail e mandava ali, né, solicitando ali um horário com você. E por que era muito bom quando isso acontecia? Porque você já recebia o e-mail, você já sabia mais ou menos, pelo menos que vaga que era, para que empresa que era. E aí, né, você consegue chegar, olhar e falar, então tá bom, foi para tal vaga que eu mandei, ou é para tal empresa, então deixa eu já me preparar um pouquinho, porque ela vai me ligar
tal hora. Então você ganha um tempo aí e não sai respondendo qualquer coisa, não fica nervoso, porque, gente, eu sei como é ficar nervoso, né, recebendo assim uma ligação de algo tão importante, só que é em inglês, é em outra língua, né, é uma coisa assim, se você não é a pessoa que tá ali totalmente confiante, né, vai bater o nervosismo, você não vai conseguir falar. Então faça isso, não tem problema, não é visto como aos olhos, isso acontece mesmo, e você ainda ganha aí um tempinho para poder se preparar e fazer essa entrevista aí por telefone. O segundo passo, né, é a entrevista presencial, né, a entrevista pessoalmente, podemos dizer assim, né, que pode acontecer com, por exemplo, por chamada de vídeo, como eu já falei. Nessa fase, se a pessoa, né, se o recrutador for seguir ali, gostou do primeiro contato com o telefone, provavelmente ela vai agendar ali essa entrevista presencialmente ou já com a pessoa da área, ou primeiramente o RH, né? Então o RH vai querer saber um pouco ali das suas qualidades, né? Vai querer saber um pouco da sua personalidade, né? Um pouco mais do seu pessoal, né? Eu acho que essa parte pessoal que ela vai querer saber é assim, o porquê que você veio para o Canadá, por que você saiu da sua última empresa, o porquê que você tá procurando essa vaga, ou porque você quer sair do trabalho que você tá, tudo bem relacionado ao emprego, tá? E eu acho que assim, isso é tão simples, eu acho, mas eu vou falar, né? Assim, tudo que eles perguntam não é sobre você, pessoal. Ele quer saber sobre você, profissional, né? Ah, por que que você saiu do Brasil e veio tentar uma vaga aqui no Canadá, entendeu? Eu acho que você não tem que falar, porque o Canadá é meu sonho de vida, eu sonho em morar aqui, quero ter meus filhos aqui. Não, eu acho que a entrevista é bem mais naquele sentido assim, porque o meu crescimento profissional, eu vi que o Canadá seria uma oportunidade do meu crescimento, né, como profissional, entender, trabalhar com outras frentes, com outras culturas, empresas, crescer no idioma, né, e esse desenvolvimento aí profissional, que é o que você está buscando, né, e eu acho que é nesse sentido que você tem que levar sempre a entrevista, tá? Você não vai falar meus filhos, porque eu sonho que meus filhos cresçam aqui no Canadá, e enfim. Não, eu acho que é mais esse sentido. Mas, continuando. Provavelmente você vai fazer essa entrevista aí com alguém do RH ou alguém de uma área, e isso pode acontecer que você ainda faça ainda mais 2 ou 3 entrevistas pessoalmente, tá? Isso acontece porque, como eu falei, às vezes vem com o RH, daí o RH manda pro supervisor da área, vamos dar um exemplo, tá? Manda pro supervisor da área, do supervisor agora que é o gerente, e dependendo até do nível da empresa, ele vai querer que você faça com o CEO, né? Com o dono da empresa e tal, porque dependendo do tamanho, né? Não do tamanho da empresa, o presidente, né? O dono da empresa também quer te conhecer. Tá, mas como se preparar para essa entrevista, certo? Principalmente falando aqui que nós temos o medo aí já do inglês, né? Da língua, já vai assim com aquele medo, aquela coisa, como que eu vou falar inglês, como que vai ser e tudo mais. Então, assim, dicas, né? Ou assim, como se preparar. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é dominar muito bem a vaga que você se candidatou. Por isso que quando eu dei a dica lá atrás, né, para você marcar e planilhar ou fazer uma lista da vaga que você se candidatou, para quando você recebeu o convite, você lembrar e poder entrar lá na vaga e ler tudo de novo o que estava pedindo lá, né, e daquilo que você colocou, que você sabe fazer. Então, provavelmente, muita coisa deu match ali, né, deu match na vaga que a gente fala, né, deu certo, e por isso que eles te chamaram. Então, você vai voltar lá, você vai voltar na vaga, na descrição da vaga, e você vai reler, aí você vai ver todos os termos que foram usados naquela vaga, você vai, né, com certeza já se preparar e entender quais foram os skills solicitados e quais foram os skills que você colocou, né? Os skills, para quem não sabe, são as habilidades, né, que você tem. E você vai reforçar isso na sua mente. Então, assim, a primeira coisa que você deve fazer é dominar aquela vaga, tá? Não, eu tenho aqui na ponta da língua aquela vaga,
eu sei o que tá pedindo, eu sei o que a empresa faz, eu sei o que é o tipo de profissional que eles estão querendo ali para aquela vaga. Então, é importante você estudar primeiramente a vaga certinho para você ter aqui ó, na ponta da língua. Então, só para concluir ali, eu coloquei, né? Você vai ver os pré-requisitos da vaga, certo? As responsabilidades que você vai ter e ali as atividades também que exigem ali na vaga, tá? Então, é bem importante para que você fique seguro ali com todas as informações. E lógico, de repente ali vai surgir alguma dúvida, que vai ser muito bom, né? Porque no final eles perguntam, você tem alguma dúvida? Ou ali no meio da conversa ali, vai surgir uma dúvida sobre tal assunto e a pessoa vai até falar, nossa, ele leu realmente a vaga, ele sabe do que a gente tá falando, porque é uma dúvida pertinente, né? Desde que seja uma dúvida pertinente, mas isso só vai acontecer se você dominar ali sobre o assunto, né? Sobre o que a vaga tá pedindo. Depois que você dominou a vaga ali, você vai olhar o seu currículo. Você vai olhar tudinho que você colocou, vai comparar lá o que estava pedindo, né, na vaga e o que você colocou e qual foi a porcentagem de match que deu ali, né? Se foi 100%, se foi 90% das informações que você colocou ali que deu, que você faz e que estava pedindo. E aí você tem que ali olhar cada detalhe do seu, do que você colocou no seu resumê e dominar. Aquele resumê é você. Entendeu? Então, você tem que dominar aquelas informações assim, como se... Não é como se é você ali, entendeu? O que você fez. Então, isso é fácil quando a gente tá fazendo uma entrevista em português. Agora, quando você vai fazer uma entrevista que não é na sua língua nativa, é mais importante ainda fazer, porque é nesse momento que vão vir o vocabulário, né? As expressões, a pronúncia, se você sabe pronunciar algumas palavras certas ali do que você faz, das suas atividades. Então, por isso que é muito importante você ainda ler e reler e ver tudo direitinho, porque, cara, é em inglês, entendeu? Se é em português, né, se é na nossa língua nativa, você sabe o que falar, tá em você já sabe se expressar e tudo mais. Mas em inglês eu acho que é ainda mais importante você se preparar e dominar ainda mais o seu currículo ali, porque tá em inglês, então você vai saber todos os termos, vai saber todas as expressões, vai saber tudo certinho. Outra coisa é sobre a empresa, né? Procure, eu até anotei aqui, né? Procure sobre a empresa que você vai trabalhar, sobre o produto que ela faz, o tipo de desenvolvimento que ela faz, em quantos países ela atua, quantos anos ela tá no mercado, né? Parece que talvez você já tenha escutado isso por muitas coisas, né? Eu acho que é um tipo que você se prepara até para as entrevistas em inglês mesmo, no Brasil mesmo, né? Eu acho que isso aí para mim seria o beabá aí da entrevista, você se preparar nesse sentido, pesquisando sobre a empresa. Nossa, eu vou compartilhar aqui com vocês uma vez, eu fiz uma entrevista para um banco bem grande no Brasil. Era uma vaga para um estágio, mas era um estágio um pouco mais acima. Eu não sei explicar agora porque eu esqueci as palavras. Mas era assim, era um estágio que você não era só de uma área. Você era um estagiário que você ia passar por todas as áreas e, tipo assim, no final daquilo você ia virar, tipo, um gerente júnior, uma coisa assim. E eu passei para várias vagas, nossa, eu fiz muita entrevista lá. Só que assim, a primeira entrevista que eu fui fazer lá, né, não a primeira, depois que eu passei por todo o processo seletivo, eu fui fazer a entrevista dentro do banco, né? E aí foi para uma área de planejamento, eu queria muito ter ido para aquela área. E aí ele me perguntou, o que você sabe sobre a nossa empresa? Eu sei que é um banco, eu sei que ela tem no Brasil, ela tem no México, na Argentina, tem financiamento, tudo. E aí ele ficou olhando pra mim, o que mais, né? Aí eu, fiquei olhando pra ele e falou assim, então, né, nós temos tanto não sei o que, nós rendemos não sei o que lá, começou a falar um monte de coisa. Era de planejamento, né? Eu queria muito ir pra aquela área, mas enfim.
E, enfim, aí ele pulou essa parte, me perguntou outras coisas, aí eu já sabia responder, tipo, o que eu fazia eu dominava muito, né? O que eu já ali, das atividades, eu sabia muito o que fazer. Mas aí no final ele pegou e falou assim, olha, eu gostei muito de você, mas assim, pra uma próxima vez, você tem que saber da empresa, você tem que saber o que você vai falar da empresa, né? Então eu falei, ai, nossa, levei uma puxada de orelha. Eu passei para aquela área, mas eu não fui. Eu acabei indo para uma outra empresa, enfim, é outra história. Mas então, é só para dizer que é muito importante você saber sobre a empresa, tá? O que você vai falar, é muito importante você saber a empresa para qual você está indo e saber das empresas que você já trabalhou. É muito importante também você saber quais eram os produtos que as empresas que você já trabalhou. Por exemplo, na área financeira, pergunta muito sobre números, né? Então, assim, é legal você ter ali já, por exemplo, o quanto a sua empresa anterior faturava, o quanto de custo que ela tinha, enfim, perguntas financeiras você teria que, pelo menos da última empresa que você trabalhou, da que você está saindo, você ter essas informações mais aí fresh na sua cabeça, né? Falar dos prêmios, se você já teve, falar sobre programas, né, e projetos que você participou dentro da empresa, das empresas anteriores também, é muito importante você lembrar e saber. Desde que todos esses projetos, todas essas informações tenham a ver com a vaga que você está se candidatando, tá? E seja ela para a área de marketing, seja ela para a área de TI, seja ela para a área financeira, de criação, enfim. Você tem que saber dos projetos que você vai falar se tem a ver com a vaga que você está se candidatando. E por que se preparar dessa forma, né? O porquê que você tem que ler, reler e tudo mais. Eu já falei, vou repetir, talvez eu seja um pouco repetitiva aqui nesse vídeo, mas é para fixar mesmo na cabeça de vocês, porque é coisas que eu escuto muito, né? Primeiro, mais uma vez, falando, é o inglês. Você precisa se preparar redobrado, né? Se você já leu uma vez, tem que ler 30 vezes, tem que ter bem fixo até, por exemplo, que as palavras em inglês se tornem algo assim, mais presente para você. Juro, tem coisas assim que às vezes eu decorava, né, em inglês, assim, para poder falar, mas não fazia sentido para mim, né? Principalmente quando eu cheguei aqui, que meu inglês era nada, zero. Então, assim, eu tentava decorar, tipo, aquelas coisas, mas não fazia sentido às vezes, sabe? Mas aí, quanto mais você repete, quanto mais entrevistas você vai fazendo, quanto mais, né, você fica ali o tempo todo olhando, relendo e tal, começa a fazer sentido, aquilo começa a entrar do tipo assim, não, eu sei o que é isso, entendeu? Então, por isso que eu digo que é muito importante você ler e reler o seu currículo, você ver, dominar os seus skills, né, as suas habilidades do que você tá falando. Para que isso? Para que você seja mais seguro na entrevista. Mesmo que você não esteja, mas que você consiga transparecer a segurança naquele momento, né? Porque se a pessoa pergunta uma coisa, você fica... oh my God, how can I say... meu, adeus. Tchau pra você. Hasta la vista, baby. See you tomorrow. Arrivederci. E assim vai. Vocês já entenderam, né? Então, assim... Cara, tem que estar confiante com o que você vai falar. E eu acho que esse é o mais importante numa entrevista de emprego, tá? Seja ela qual for. Eu acho, tá? Eu acho. O que eu acho, tá bom? Daniele, imigrante, baixa renda aqui, tentando dar a ajuda pra vocês, entendeu? E tudo o que eu vejo também, tudo que eu converso com pessoas, né? Já trabalhei em grandes empresas, já trabalhei em empresas multinacionais no Brasil, já participei de muito processo seletivo na minha vida. E aqui a única coisa assim que eu vejo que me barrou muito foi realmente a língua, foi realmente o inglês. Tem muito a melhorar ainda tal, mas é por isso que eu falo que ler e reler, estar preparada, ler a vaga e tal é muito importante. Por quê? Quando a pessoa te pergunta algo específico, você já vai lembrar lá no seu currículo, já vai lembrar do que você fez e tal, e você responde. Eu não fica uma coisa muito e tal, você fica dando uma volta para poder chegar naquilo que você quer falar, né, em inglês.
Então, eu acho que quando fica mais dinâmico assim, o que o recrutador vai perceber? Que você sabe o que você tá falando, né? E você entendeu o que ele te perguntou, você vai saber se comunicar ali com ele, com a equipe, e você realmente sabe o que você tá falando, né? Eu ouvi isso uma vez e eu acho que é realmente assim, o recrutador tem que enxergar em você o profissional, não o imigrante profissional, sabe? Eu já vi isso em um vídeo também muito legal, de uma recrutadora falando em francês. E aí ela falava assim, é legal que o entrevistador, o recrutador, veja o profissional, não um imigrante que tá tentando a vida, sabe? É meio forte isso, né? Mas é real, sabe? Não tem que ter dó. Ela não vai te contratar por dó, porque você é um imigrante, porque você tá aqui ralando, trabalhando 12 horas por dia em qualquer coisa, na faxina, não seja lá, whatever no que você tá trabalhando. Ela quer saber se você é competente para aquela vaga, entendeu? Então, essa parte aqui é mais importante, por isso que eu falo que as keywords que você vai colocar no seu currículo, ver a vaga novamente é importante para que você fique seguro de si e possa ser você mesmo na sua entrevista. E a última dica, né? Eu não sei se essa é a última, porque eu já falei, né, que era, mas vamos dizer que agora é a última, que ela era a penúltima. É você conversar só, tá? Conversar sozinha, ficar falando, lendo, conversar com nada, conversar com a geladeira, conversar, enfim, tá lá lavando louça, assim, tá preparando almoço, né? E vai falando, tá indo no mercado. Você ficar pensando nas suas respostas, nas perguntas. E tem gente que fala também pra você falar em frente ao espelho. Eu nunca testei, né? É meio estranho, mas eu já vi essa dica também. Mas eu acho interessante. Acho interessante porque, assim, conforme você vai falando, você vai percebendo, tipo assim, opa, peraí, é assim mesmo que pronuncia tal coisa? É assim mesmo que fala, né? Eu ainda rolo muito no inglês, né? Você viu? Que é bem assim ainda... eu sei de tudo, mas dá aquela travada e tal. Muito louco, né? Quando a gente fica nervoso, é uma coisa absurda. Então, falar sozinha, falar em frente ao espelho, eu acho que vai te ajudar bastante. Ficar falando sozinha, que nem uma doida mesmo. Meu marido ficava assim, que nem uma... andando pra lá e pra cá, falando, escrevendo. Nossa, agora uma coisa que ele fazia, ele escrever. Ele pegava um caderno, porque o que funciona pra ele é caderno, assim. Ele tem uns cadernos, assim, meu, de escrever. Ele ficava escrevendo. Toda a resposta dele ele escrevia, assim, aí reescrevia, aí melhorava. Nossa, sério, o caderno dele, assim, completos, assim, de escrita. Então, tem que funciona pra você também. Ou ficar falando mais alto, ou escrever, entendeu? Ou fazer uma apresentação. Ver aí o que funciona pra você. E a última etapa que pode acontecer aí nesse processo seletivo são os testes, né? Que podem acontecer ou não, tá? Mas vamos falar aqui para fechar aí. Acho que às vezes o teste também, ele pode vir até antes mesmo de fazer uma entrevista pessoal, tá? Tem algumas empresas que nós já vimos aqui que o meu marido teve que fazer vários testes online, né? E, por exemplo, o Headhunter ligava, perguntava se ele queria participar. Tá bom, gostei, quero. E aí falou, então tá bom, vou te passar uns testes pra você já ir fazendo. Então, pode ser que nesse momento, antes de fazer o teste, antes de fazer o presencial, a entrevista presencial, já fazia o teste, porque dali também já é uma forma de eliminar, né? Se você não sabe, pelo menos uma parte técnica ali, uma coisa, se você colocou lá nos seus skills que você tem o Excel avançado, e aí ele te coloca lá um teste de Excel avançado, você não sabe fazer, então já se descarta logo dali, né? Mas pode acontecer de você já fazer esse teste aí já como última etapa, né? Todo mundo gostou de você e tal e tudo mais. Você vai fazer o teste ali pra ver e escolher quem é que vai continuar, quem que vai ficar com a vaga ou não. E o teste técnico não tem muito assim, você vai ter que se preparar também. E a forma de se preparar para o teste técnico, uma dica, por exemplo, eu sei trabalhar com as ferramentas de edição, por exemplo, né? Aqui, vamos supor, edição de vídeo, o Illustrator, por exemplo, é uma ferramenta que eu uso bastante, o Photoshop, por exemplo. Cara, eu usava em português.
que geralmente não acontece. Geralmente a gente já instala em inglês essas ferramentas, né? Mas vamos supor, eu aprendi em português, usei lá no Brasil, tal, trabalhava nas agências, tudo. Vamos supor, tá? Porque eu não trabalhei. São exemplos. E aí fez lá você trabalhava o tempo todo em português com as ferramentas. Cara, se você fazer entrevista em inglês, já muda agora, muda já tudo que você tá usando aí pro inglês. O Excel mesmo, né? Tem várias coisas que eu usava, que eu sabia, macros, pivot table, né? As tabela dinâmica, né? Várias funções ali que eu falei assim, não, peraí, eu preciso lembrar como que é em inglês. Porque eu aprendi lá desde estagiária a fazer em português, então imagina, são muitos anos fazendo em português a mesma coisa. Então já muda já as coisas que você já tá aprendendo aí pro inglês, né? Eu, quando tava no Brasil, nosso GPS era inglês, meu celular já era inglês, computador era inglês, das ferramentas que a gente usava mesmo no computador, em inglês, os vídeos, a televisão, tudo a gente já, antes mesmo de vir, a gente já era muito costume. Tanto que quando a gente veio pra cá, o GPS mesmo, umas coisas assim que já falava inglês, pra gente, tipo, era ok, entendeu? Porque o nosso ouvido já era acostumado com aquilo. Então, uma dica que eu dou é, tipo assim, você já mudar tudo o que você faz já pro inglês, para quando você precisar fazer os testes, né? É diferente de uma área de TI, porque eu acho que a área de TI, a maioria das coisas já são em inglês, tá aqui no mundo, né? Eu acho que é aí uma profissão, assim, muito em inglês mesmo, muito já globalizada, né? Então, eu acho que não vai ter muitas coisas. Mas, as outras áreas, assim, meu querido, já começa a mudar tudo para inglês e treinar. Treinar, tentar baixar no seu computador, tentar ver quais que você vai fazer, para chegar lá na hora, você saber os termos em inglês. Eu acho que essa é uma das dicas que, no meu conhecimento aqui, que eu posso te dar para você se preparar para os testes técnicos. Bom, chegamos ao fim desse vídeo. Eu falei bastante, né? Gente, tá bom que eu não falo muito, né? Mas tudo bem. Mas é que eu quero passar muita informação para vocês. Eu quero passar, pelo menos esse pouquinho que eu sei, né? Eu quero passar para vocês. Eu quero que vocês saibam, quero que vocês entendam, compreendam. E para te ajudar de verdade, né? Ajudar vocês de verdade. E é isso. Eu espero que tenha te ajudado. A melhor coisa para ir para uma entrevista, seja ela aqui, ou seja, para onde for, o que eu vejo, né, que é quando a gente vai confiante. Se bem que eu, né, já teve várias entrevistas que eu fiz que eu falei, nossa, não passei, né? E aí eu recebo um positivo, né? Recebo que eu passei na vaga e tal. Então, assim, eu acho muito legal. E então, assim, só se prepara. Eu acho que é isso. Se prepara, faça a sua parte. E qual que é a sua parte? É se preparar, é ler, é pesquisar, é incorporar aquilo mesmo, para que você fale assim, não, eu fiz a minha parte, sabe? Eu acho que isso é o mais importante para você ir para uma entrevista. Eu tenho certeza, né, como eu creio em Deus, que Deus vai abrir a porta para você, que se for para ser sua, vai acontecer, é certo. Mas é aquilo, né? Faça a sua parte que Deus ajuda. E, gente, estou muito feliz, sexta-feira, eu espero que você aproveite muito o dia de hoje, né, que tenha aproveitado, né, o dia de hoje, que essa semaninha aí tenha te ajudado com algumas informações. Com certeza, conforme forem vindo, né, mais coisas, forem acontecendo mais coisas comigo aqui no Canadá, eu vou dando mais dicas, eu vou compartilhando com vocês com toda certeza, não só sobre isso, mas sobre o meu processo de imigração, sobre o meu processo no college, né, amizades, igreja, lugares que eu vou, passeios, com certeza. Quanto a isso, eu quero muito compartilhar com vocês e assim podendo dando dicas, né? E vocês também aí conseguirem de alguma forma ajudar vocês, porque esse é o meu maior intuito. E antes de terminar esse vídeo, lógico, né? Eu gostaria de pedir para vocês, caso você queira me apoiar, caso você queira apoiar o meu canal, eu tenho aqui, né, como já falo em todos os vídeos, eu tenho um link aqui no Buy Me a Coffee,
Se você quiser contribuir, se você quiser me ajudar de alguma forma, compra um cafezinho lá, que vai ser, nossa, vai me ajudar bastante nesse processo, né? Agora que eu tô aqui totalmente dedicada a isso, totalmente dedicada aqui ao canal, totalmente dedicada a ajudar vocês, tá? Então, se você gosta, se você tá gostando dessas informações aqui, desse trabalho, de tudo isso que eu tô preparando pra você, me paga lá um café, tá bom? E outra forma também que você vai me ajudar muito, mas muito mesmo, que aí, ó, nem paga nada, não é nada, não custa nada pra você. É já se inscrever no meu canal, é ativar o sininho, é curtir e compartilhar com outras pessoas também que, né, precisam ouvir aí essas informações, tá bom? Curte meu canal que você pode ter certeza que você vai estar me ajudando demais e me incentivando ainda mais, gravar vídeos aqui, ainda mais falar e dar dica pra vocês aqui, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam, segunda-feira, dia 4 de julho, tem a nossa live às 8 horas da noite. As perguntas vão estar lá no Instagram. Então, assim, acompanha lá no Instagram pra você. Quando eu abrir a caixinha, eu acho que eu vou abrir a caixinha hoje, na sexta-feira mesmo. Que eu não tô gravando na sexta-feira, né? Mas eu vou abrir a caixinha no Instagram lá na sexta-feira. As perguntas aí vão ficar entre, de repente, do horário da sexta-feira e do sábado, né? E aí a gente responde lá na segunda-feira. E se der tempo, durante a live lá, quem tiver presente e tiverem perguntas diferentes do que a gente tá respondendo, a gente seleciona mais algumas ali e responde ali no final da live, tá bom? Muito obrigada novamente por ter ficado até aqui, muito obrigada por ter acompanhado, né, por estar me acompanhando aí no canal, tá bom? Aquele beijo e tchau!